Olá, tudo bem? Esse vídeo é para a gente entender melhor o motivo de o ângulo que existe aqui no plano inclinado ser o mesmo ângulo que existe entre o peso e a componente vertical dele. Existem duas formas de fazer. A primeira delas é por semelhança de triângulos. Se nós temos aqui o peso, aí aqui eu tenho PY e aqui eu tenho PX. Aí eu posso formar um triângulo, né? Como se eu pegasse o PX e levasse um pouquinho aqui para baixo. Formo um triângulo com esses três vetores. E aqui eu só dei uma endireitadinha nele. Só fiz isso aqui, ó. Tava inclinado e eu endireitei, só isso. Aí a gente tem que relacionar assim, ó. Quanto mais para horizontal a gente tá, mais esse peso aqui tá se aproximando de PY, né? Mais o PY tá ficando assim, ó. Que quanto mais para cá, né? Como o PY ele é perpendicular ao plano, então o PY que tava aqui, quanto mais inclinadinho ele fica, mais o PY fica para cá e mais perto, né? Mais perto ele fica do valor da força-peso. Ou seja, quanto mais para cá, maior o PY e menor o PX. Quanto mais inclinado para cá, né? Mais o PX vai se aproximando do peso, logo maior o valor de PX. Então, quando a gente tem uma grande distância aqui, né? Aqui embaixo, se eu tenho uma grande distância aqui, vai fazer com que eu tenha um vetor aqui mais para cá, né? Mas na horizontal, fazendo com que PY seja maior. Ou seja, essa parte aqui grande está relacionada com um PY grande. Essa parte pequena está relacionada com px pequeno. Já se eu tenho, né, um comprimento pequenininho aqui e bastante aqui, fazendo com que essa hipotenusa resultante, né, seja bem inclinada assim para vertical, então o meu px vai ser maior. Ou seja, quanto maior essa parte aqui, maior o meu px, quanto menor essa parte aqui, menor o meu py. Então, essa parte se relaciona com o py e essa parte aqui se relaciona com o px. Então, a gente tem que escrever, ó, como se fosse assim. O que que eu fiz? Eu peguei e moldei o triângulo, né, para estar nessa proporção. A parte de baixo com o py e a parte aqui vertical com o px, para que a gente possa fazer semelhança de triângulos. Lembra que na semelhança de triângulos, os ângulos são iguais e os lados são proporcionais. Por isso que a gente tem que analisar quanto maior esse, maior tal componente. Quanto menor esse, menor tal componente, para que a gente possa encontrar quais os lados que são proporcionais para daí sim fazer a semelhança. Encontrando essa proporcionalidade, né, sabendo que Px e Py, eles vão ter 90 graus entre si e o peso é a hipotenusa, aí é só eu fazer a igualdade dos ângulos. Se aqui eu tenho um ângulo θ, então aqui eu tenho um ângulo θ, e esse θ vai estar entre peso e Py. A outra forma é apenas fechando aqui, ó. Se eu faço um prolongamento dessa força-peso, eu tenho para cá um ângulo de 90 graus. Se aqui eu tenho θ e eu vou formar um pequeno triângulo, né? Aqui, o valor da somatória tem que ser 180 graus. Aqui eu tenho 90, então somando esses dois tem que dar 90. Logo, esse ângulo aqui é de 90 graus menos θ, tá? E o valor de PY aqui, ele é sempre perpendicular à superfície do plano. Então, se aqui eu tenho 90 menos θ, aqui eu vou ter que ter o ângulo θ, para que quando somamos esses dois vetores, a gente tenha o ângulo de 90 graus. Então, também dá para descobrir assim, tem as duas formas.